O que você faria se, em meio a uma tempestade furiosa nas montanhas de Minas Gerais, uma viúva desesperada jurasse um segredo mortal a um estranho agonizante, sabendo que isso poderia custar a vida de seus filhos? Imagine o peso de uma promessa que desmascara um coronel corrupto e reconstrói destinos partidos. Antes de mergulharmos nessa saga de redenção e justiça, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te abalar até o cerne, questionando cada cliatva que você já fez. O que você faria se, fugindo de uma tempestade impiedosa nas montanhas de Minas Gerais, se deparasse com um estranho moribundo que lhe pedisse um juramento capaz de arriscar tudo? Sua família, sua liberdade, sua própria alma. Imagine o cheiro de terra molhada, misturado ao desespero, o trovejar que ecoa como julgamento divino. Antes de mergulharmos nessa jornada de redenção e segredos sombrios, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego, questionando cada promessa que já fez. A chuva caía como chicotadas do céu, encharcando o vestido puído de Doroteia, enquanto ela apertava os filhos contra o peito, escalando o passo íngreme da Serra das Sombras. O vento uivava entre as pedras escorregadias, carregando o aroma úmido de folhas apodrecidas e o distante ribombar de trovões que pareciam rugir de raiva antiga. Seus pés, calçados apenas com chinelos de couro gasto, afundavam na lama vermelha do sertão mineiro, e cada passo era uma batalha contra o cansaço que lhe pesava nos ombros como o fardo de uma fazenda perdida para os credores. Era 1842, e o Império do Brasil, com suas promessas de prosperidade para os cafezais distantes, não oferecia piedade a viúvas como ela, Doroteia Mendes, de 30 anos, cuja vida se resumia a fugir das dívidas que o marido deixara ao morrer de febre nas plantações de Ouro Preto. "Mãe, o raio vai nos pegar!" gritou o menino de 8 anos. Tomás, com a voz trêmula, os olhos arregalados fixos no céu negro que se abria em clarões brancos. Seu corpinho magro tremia contra o dela, o tecido da chita desbotada colado à pele pela água gelada que escorria como lágrimas frias. Doroteia não respondeu de imediato. Em vez disso, inclinou-se para cobri-lo com o xale encharcado, sentindo o gosto salgado da chuva misturado ao suor em seus lábios rachados. O outro filho, a menina de 5 anos chamada Lúcia, choramingava baixinho, agarrada à sua saia, o dedinho enfiado na boca como se pudesse sugar dali um pouco de segurança. Elas vinham da fazenda de seu falecido marido, uma modesta propriedade de pau a pique nas encostas, devorada pelos juros do banqueiro local, e pior, pelas garras do coronel Gaspar de Lima, aquele homem de bigodes encerados e olhares que prometiam justiça, mas entregavam apenas poeira e desespero. Ele alegava dívidas antigas, mas Doroteia sabia a verdade. Era vingança por ela ter recusado suas propostas obscuras, sussurradas nas noites quentes da colheita, quando o cheiro de café torrado ainda pairava no ar seco da senzala. O caminho do passo era traiçoeiro, marcado por trilhas de mulas que serpenteavam entre afloramentos rochosos cobertos de musgo úmido. O ar carregava o odor terroso da geada recente, que endurecera o solo noturno, e agora, com a tempestade, tudo se dissolvia em um lamaçal pegajoso que sugava seus pés como mãos invisíveis. Doroteia parou por um instante, ofegante, o coração martelando no peito, como o tambor de uma procissão religiosa que ela nunca pudera apagar. Atrás delas, na planície distante, as luzes tremeluzentes das lanternas da fazenda do coronel piscavam como olhos acusadores. Ele enviara capatazes, aqueles homens de chapéu largo e esporas tilintantes, para cobrar o que era dele. Mas ela não esperaria pela chegada deles. Não quando o último capataz, com sua risada rouca, havia ameaçado levar as crianças para trabalhar nas minas, longe do colo materno. "Corra, Tomás, segure a mão da Lúcia", ordenou ela, a voz rouca contra o rugido do vento que carregava folhas secas como sussurros de fantasmas das ruínas imperiais, ecos de uma era em que o ouro das serras prometia milagres, mas entregava apenas ossos.
Eles avançaram, o corpo dela curvado como uma árvore retorcida pelo sertão, os músculos ardendo com o peso das trouxas, uma delas com o pouco que restava, um rosário de contas lascadas, herança da mãe, e um punhado de milho seco para os dias que viriam. O trovão estalou novamente, tão próximo que o ar vibrou, e um raio partiu o céu, iluminando por um segundo as silhuetas das montanhas como veias expostas de uma terra ferida. Enquanto subiam, Doroteia sentiu um aperto no peito que não era só do frio. Era o desespero que a corroía desde a morte de Manuel, seu marido, há 2 invernos, quando a febre o levara sem deixar nenhuma promessa de colheita. A fazenda, outrora um pedaço de paraíso com seus cafezais viçosos e o canto dos sabiás ao amanhecer, agora era poeira sob as botas do coronel. Gaspar de Lima, com seu título pomposo de milícia imperial, controlava as veredas das Minas Gerais como um senhor feudal, cobrando tributos em nome do imperador distante, mas enchendo os bolsos com o suor dos sertanejos. Ele havia chegado à porta dela uma noite, o cavalo bufando no pátio de terra batida, o cheiro de charuto misturado ao de couro novo, e oferecera ajuda. Casamento, na verdade, ou pior, uma posição na casa grande como criada, com as crianças como reféns de sua generosidade. Ela recusara, rezando em silêncio pela justiça divina, mas o que veio foi a ruína, leilão forçado, capatazes batendo a porta ao luar, e agora essa fuga cega pelas sombras da serra. O vento mudou de direção, trazendo um sopro mais frio, como o hálito de uma geada precoce que congelava os ossos. Doroteia tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos na lama, o impacto enviando uma dor aguda pela perna como o ferrão de uma abelha selvagem. Tomás gritou, puxando-a pelo braço, mas Lúcia escorregou, rolando alguns metros pela encosta íngreme, seu choro agudo, cortando o ar como uma faca. Doroteia se lançou atrás dela, as unhas cravando na terra úmida, sentindo o gosto de sangue na boca, onde mordera o lábio. Alcançou a menina a tempo, abraçando-a contra o peito, o corpinho trêmulo, exalando o cheiro inocente de leite azedo e medo infantil. — Está bem, filhinha, a mãe está aqui, murmurou ela, beijando a testa molhada, enquanto o trovão ecoava novamente, mais próximo, como se o céu conspirasse contra elas. Levantando-se com esforço, Doroteia avistou algo adiante, na curva do passo, uma forma escura, enferrujada, semi-enterrada entre as pedras e o mato alto. Era um vagão antigo, relicário das linhas de ferro que o Império sonhara estender pelas montanhas, mas abandonara às ruínas, vítima da ganância e das enchentes. O metal retorcido rangia com o vento, como um lamento de metal enferrujado, e o cheiro de mofo e madeira podre emanava dali, misturado ao odor metálico da ferrugem úmida. Parecia um milagre profano, um abrigo improvisado no coração da tormenta, suas rodas quebradas cravadas no solo como raízes mortas. Doroteia hesitou, o coração acelerado. Histórias antigas falavam de fantasmas nas ruínas das serras, almas penadas de mineiros perdidos. Mas o que importava agora eram os filhos encolhidos e azuis de frio. — Vamos lá, é nosso refúgio por esta noite, disse ela, a voz firme apesar do tremor, empurrando a porta entreaberta do vagão com o ombro. O rangido foi ensurdecedor, como unhas arranhando uma tábua, e o interior se revelou. Escuridão densa, pontuada por uma lamparina solitária que piscava fraca, lançando sombras dançantes nas paredes cobertas de teias e poeira acumulada. O ar lá dentro era sufocante, carregado de cheiro de mofo e algo mais, um odor acre, como de sangue seco e ervas amargas, que fez seu estômago revirar. No canto, sobre um colchão de palha mofada, jazia uma figura humana, um homem esguio, o rosto pálido como cera derretida, os olhos fundos fixos no teto rachado. Ele tossiu, um som úmido e gorgolejante que ecoou no espaço confinado, e Doroteia congelou na entrada, os filhos colados às suas pernas.
O estranho, com barba rala e mãos trêmulas cruzadas sobre o peito, vestia farrapos de um uniforme imperial desbotado, as insígnias douradas agora opacas como promessas quebradas. "Água, por piedade", murmurou ele, a voz um fio de ar, enquanto outro trovão sacudia o vagão, fazendo as paredes tremerem como ossos frágeis. Doroteia, instintivamente, vasculhou sua trouxa e encontrou o cantil meio vazio, o metal frio contra a palma calejada. Ela se aproximou devagar, o piso de madeira rangendo sob seus pés, e inclinou o recipiente para os lábios dele, sentindo o calor febril de sua respiração contra a pele. A água escorreu pelo queixo barbado, manchando a palha, e ele engoliu com esforço, os olhos se fixando nos dela pela primeira vez. Olhos castanhos, turvos como um riacho enlameado após a geada. "Você, uma mulher com criancinhas, no meio dessa fúria dos céus", disse ele, a voz ganhando um tom rouco de surpresa. "Deus a mandou, ou o diabo?" Ela recuou um passo, o coração disparado, enquanto ajudava Tomás e Lúcia a se instalarem no outro canto, envolvendo-os em seu xale úmido. O cheiro de mofo agora competia com o de terra molhada que entrava pela porta, e a lamparina chiava baixinho, lançando um brilho amarelado que dançava sobre as paredes grafitadas com marcas antigas, nomes de trabalhadores esquecidos, datas borradas do 1830. "Não sou anjo nem demônio, senhor", respondeu ela, a voz baixa para não assustar as crianças. "Só uma viúva fugindo da própria tormenta. E você, o que faz nesse túmulo de ferro?" O homem riu, um som seco como folhas mortas, seguido de outra tosse que o dobrou ao meio, o corpo convulsionando como se o ar lhe doesse. Doroteia sentiu um arrepio, não só pelo frio que se infiltrava pelas frestas, mas por algo no olhar dele, uma mistura de alívio e urgência, como se a presença dela fosse o último elo de uma corrente prestes a romper. Ele estendeu a mão, os dedos ossudos tremendo, e tocou o rosário que pendia do pescoço dela, as contas lascadas tilintando levemente. Um sinal de promessa", murmurou ele, os olhos se semicerrando. "Eu sou Ezequiel, outrora capataz de uma linha que nunca terminou, mas agora eu carrego um segredo que queima mais que essa febre." Enquanto a chuva martelava o teto do vagão como dedos impacientes, Doroteia sentou-se ao lado dele, os filhos adormecendo exaustos em seu colo. O peso deles, um lembrete quente e vivo do que estava em jogo. Ezequiel começou a falar, a voz entrecortada pelo chiado da lamparina, revelando fragmentos de uma vida entre as ruínas. Ele havia servido ao coronel Gaspar de Lima, vigiando as minas e as fazendas, mas testemunhara horrores. Execuções sumárias de peões endividados, terras confiscadas sob pretextos falsos, e um roubo que enriquecera o oficial às custas do império. "Ele me mandou calar, mas a morte não mente", sussurrou Ezequiel, o hálito fétido de ervas medicinais roçando o rosto dela. "Há um documento aqui no meu peito que prova tudo, mas eu não posso levá-lo comigo." Doroteia sentiu o estômago apertar, o gosto amargo da bile subindo a garganta. O coronel, o mesmo que a perseguia, com seus capatazes farejando as trilhas como cães de caça. Ela olhou para as crianças, dormindo com os rostinhos sujos de lama, e um frio maior que a geada a invadiu. Por que uma estranha como eu carregaria tal fardo?" perguntou ela, a voz um sussurro, enquanto o vento uivava lá fora, carregando o eco distante de cascos de cavalo, ou seria ilusão? Ezequiel sorriu debilmente, os dentes amarelados brilhando à luz fraca, e apertou a mão dela com surpreendente força, a pele áspera como casca de árvore seca. "Porque você tem olhos de quem já perdeu tudo, senhora. E quem perde tudo sabe o valor da justiça. Jure. Jure que vai levar isso a Ouro Preto, ao juiz imperial. Jure pela Virgem, pela sua prole, e eu descansarei." O trovão ribombou novamente, sacudindo o vagão, como se o mundo conspirasse para engoli-la, e Doroteia hesitou,
o rosário queimando contra sua pele como uma marca de destino. As crianças se mexeram no sono, Lúcia murmurando "mãe", em um sonho agitado, e o cheiro de mofo pareceu sufocá-la, misturado ao suor frio de Ezequiel. Ela sabia que aceitar era arriscar o pescoço. O coronel tinha ouvidos em toda a serra, e um segredo como esse poderia transformar sua fuga em caçada mortal. A febre de Ezequiel subia como uma maré impiedosa, fazendo sua pele brilhar úmida à luz trêmula da lamparina, enquanto Doroteia pesava o juramento em silêncio, o rosário apertado entre os dedos como âncora em um mar de dúvidas. Ela o observava, o peito arfando em ritmo irregular, o ar confinado do vagão carregado agora com o cheiro acre de suor febril misturado ao mofo persistente das paredes de madeira apodrecida. Fora, a chuva martelava incansável, um tamborilar ritmado que ecoava como preces não atendidas, e o vento infiltrava-se pelas frestas, trazendo rajadas frias que arrepiavam a pele exposta de Lúcia aninhada em seu colo. Tomás, acordado pelo murmúrio baixo dos adultos, esfregava os olhos sonolentos, o rostinho marcado por linhas de sujeira seca, e sussurrava: "Mãe, ele vai morrer como o pai?" A pergunta cortou o ar como uma lâmina fina, e Doroteia engoliu em seco, sentindo o gosto terroso da lama que ainda grudava em sua língua. "Não fale assim, menino", repreendeu ela suavemente, passando a mão calejada pelos cabelos embaraçados dele, os fios úmidos colando aos dedos como teias de aranha. Mas, no fundo, o medo se enraizava. Ezequiel tossia novamente, o som úmido reverberando no peito oco, e cada expiração parecia levar um pedaço de vida consigo. Ele estendeu a mão trêmula mais uma vez, os dedos roçando o envelope amassado que tirara de debaixo da camisa rasgada, um papel amarelado, selado com cera rachada, exalando o leve odor de tinta velha e segredos enterrados. "Tome, Doroteia, é o mapa da ruína dele", murmurou ele, os olhos vidrados fixos nos dela, como se pudesse enxergar através da alma dela até o desespero que a trouxera àquela ruína de ferro. "O coronel Gaspar. Ele falsificou atos de terra, desviou ouro das minas para suas arcas. Esse papel tem assinaturas, testemunhas, leva à justiça em Ouro Preto." Doroteia hesitou, o envelope frio contra a palma, como se tocasse o coração ainda pulsante de uma serpente adormecida. O documento pesava mais que sua trouxa inteira, carregado de nomes que ela mal decifrava à luz fraca: o juiz imperial, o intendente das minas e o selo do próprio imperador, borrado, mas inconfundível. Ela pensou nos capatazes do coronel, aqueles homens de olhares duros como o granito da serra, cujas esporas tilintavam nas veredas como sinos de alerta. Aceitar isso era tecer uma teia onde ela seria a aranha central, exposta a todos os predadores. Mas recusar era trair o eco de Manuel, que morrera murmurando sobre justiça, com o cheiro de café queimado no ar da senzala, enquanto o coronel já tecia suas malhas ao redor da fazenda. "Por que eu?" perguntou ela novamente, a voz um fio tenso, enquanto ajudava Ezequiel a se recostar na palha mofada, sentindo o calor escaldante de sua testa contra o dorso da mão. O homem sorriu debilmente, os lábios rachados se curvando em uma careta que misturava dor e ironia, e o rangido do vagão sob outro trovão pareceu ecoar sua risada rouca. "Porque o destino é um capataz cruel, senhora. Eu servi ao demônio por anos, vigiando peões como gado, cheirando a poeira das minas e o suor dos escravos fugidos. Mas na hora da geada final vejo você. Uma viúva com crias, como as mães que eu ajudei a arruinar. É redenção minha, e a sua, se ousar." As palavras dele se infiltraram como a umidade que subia do chão, encharcando o vestido dela até os ossos, e Doroteia sentiu um tremor que não era só do frio. Era o conflito se agitando, como raízes se entrelaçando no solo seco do sertão. Ela olhou para as crianças. Tomás agora mordiscava um pedaço de pão duro da trouxa, o miolo seco estalando entre os dentes, e Lúcia chupava o polegar,
os olhinhos semicerrados, sonhando com o canto dos pássaros que não ecoava na tormenta. Elas eram sua fazenda, seu império particular, e o coronel as via como butim. Ele havia prometido em uma carta amassada que um mensageiro jogara à porta dela, que as acolheria na casa grande, mas com o preço de sua liberdade, de noites solitárias em lençóis de linho fino, longe do cheiro inocente de leite e terra. Vingança, sim, mas tingida de desejo possessivo, como o bigode dele roçando o ar ao sussurrar propostas. Ezequiel estendeu o rosário que ela deixara cair no colo dele, as contas lascadas, tilintando como um sino rachado, e murmurou uma reza entrecortada, o latim misturado ao português do sertão. Promessa à Virgem. Jure, Doroteia, leve isso ao juiz, e que o milagre da serra aguarde. O ar pareceu mais pesado, o cheiro de ervas amargas que ele mastigara para aliviar a dor agora competindo com o odor metálico do envelope, e ela sentiu o pulso acelerado, como o galope de um cavalo fugitivo nas veredas. Lá fora, o vento mudou, trazendo um sopro distante de fumaça. Fogueiras dos tropeiros ou sentinelas do coronel farejando a trilha? O micro-hook veio como um sussurro. Ela jurou que ouviu cascos, mas era o coração dela, batendo em uníssono com a chuva. Com um suspiro que doeu no peito, Doroteia pegou o rosário e o apertou contra o envelope, selando o pacto com um beijo nos dedos trêmulos de Ezequiel. Eu juro, pelo sangue de Cristo e pela luz que guia os perdidos, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas que queimavam os olhos, quentes contra a pele gelada das bochechas. Levarei a Ouro Preto e que a justiça caia sobre os corruptos como essa geada que congela o mal. Ele assentiu, o alívio suavizando as rugas profundas do rosto, e fechou os olhos, o peito subindo e descendo em ritmo mais calmo, como se o fardo tivesse sido transferido para ombros mais fortes. A noite se arrastou, a lamparina chiando até se apagar em uma poça de cera endurecida, deixando o vagão mergulhado em trevas pontuadas apenas pelos clarões dos raios, que pintavam as paredes com veias de luz branca e efêmera. Doroteia velou o sono inquieto do estranho, embalando as crianças com canções antigas das minas, melodias de escravos fugidos, com o ritmo do tambor e o lamento da flauta de barro, sentindo o gosto salgado das próprias lágrimas misturado ao pão que dividira com Tomás. O envelope, agora escondido no seio, contra a pele nua, pulsava como um segundo coração, quente e acusador. Ela imaginou o caminho à frente, descer a serra ao amanhecer, contornar as fazendas vigiadas e alcançar a cidade das cúpulas barrocas, onde o juiz imperial, com sua peruca empoada e olhares céticos, pesaria o papel contra o peso do coronel. Mas o amanhecer veio devagar, filtrado por nuvens cinzentas que pairavam como véus de luto, e com ele o cheiro de terra revigorada pela chuva, misturado ao orvalho fresco que pingava das folhas. Ezequiel acordou uma vez, murmurando nomes, o de uma mulher esquecida nas ruínas de uma pau a pique, o de um companheiro enforcado por ordem do coronel, e Doroteia ouviu, cada palavra cavando mais fundo em sua determinação. Quando o sol finalmente rompeu, um disco pálido e hesitante, ela enterrou o corpo dele do lado de fora do vagão, cavando com as mãos na terra, ainda úmida, o solo cedendo como carne mole sob as unhas. O enterro foi simples, o rosário sobre o peito, o envelope já guardado e uma prece sussurrada contra o vento que secava o suor em sua testa. Descanse, guardião de segredos, disse ela, cobrindo-o com pedras e mato, sentindo o frio da geada residual nos dedos. Com as crianças nos ombros, Doroteia partiu pela vereda descendente, o ar agora carregado do aroma limpo de eucaliptos molhados e o canto tímido de um bem-te-vi saudando o dia. O vagão ficou para trás, uma ruína solitária na encosta, simbolizando o que ela deixava, o desespero puro. E o que carregava, uma promessa que poderia recombinar os fios partidos de sua vida. Mas enquanto desciam, um micro-hook a fez parar.
O som distante de um assobio agudo, como o de um capataz chamando cães, ecoou pela serra, e ela apertou o passo, o envelope queimando contra o coração. O sol subia devagar, tingindo as pedras de ocre e dourado, mas o calor que viria seria impiedoso, secando os riachos e revelando pegadas na poeira. E talvez os olhos do coronel já caçando nas sombras. O sol escaldante do meio-dia transformava-lhe a vereda em um forno de poeira vermelha. Enquanto Doroteia arrastava os filhos pela encosta descendente da Serra das Sombras, o envelope pressionado contra o peito como uma brasa viva sob a chita desbotada. Cada passo levantava nuvens de poeira fina que se grudava à pele suada, o ar seco agora contrastando com a umidade pegajosa da noite anterior, carregado do cheiro acre de eucaliptos resinosos e terra aquecida que exalava vapor como um suspiro exausto. Tomás tropeçava à frente, as mãozinhas apertando uma vara improvisada de galho seco, batendo no chão como um cajado de peregrino, enquanto Lúcia, montada em seus ombros, puxava os cabelos dela com dedinhos pegajosos de mel de um favo roubado na subida. O peso da menina era um conforto agridoce, o corpinho quente pressionado contra seu pescoço, exalando o odor doce de suor infantil misturado ao ranço do pão amanhecido que dividiram ao raiar. Mas o envelope... o envelope! Sua borda áspera roçando a pele sensível lembrava-a a cada respiração do juramento selado na escuridão do vagão, um pacto que cheirava a tinta velha e a vingança adiada. Elas contornavam afloramentos rochosos, onde o musgo úmido da chuva persistia em bolsões sombreados, fresco ao toque quando Doroteia apoiava a mão para se equilibrar, o granito áspero arranhando as palmas calejadas como lembrete das colheitas perdidas na fazenda. Ouro Preto surgia em vislumbres distantes, suas cúpulas barrocas reluzindo como coroas de ouro falso sob o céu implacável. A cidade um farol de justiça imperial, que prometia audiências com juízes de perucas empoadas e salões ecoantes de preces murmuradas. Mas o caminho serpenteava por fazendas isoladas, domínios de coronéis como Gaspar de Lima, cujas cercas de arame farpado recém-inventadas cortavam o sertão como veias expostas, e os pastos secos rangiam sob o vento com o estalo de capim morto. Doroteia evitou a trilha principal, optando por atalhos de mulas, onde o solo endurecido pela geada recente craquelava sob os pés como casca de pão velho, e o ar vibrava com o zumbido incessante de moscas atraídas pelo calor. — Mãe, olha o homem no cavalo! Exclamou Tomás de repente, a voz aguda, cortando o silêncio opressivo, apontando para uma figura solitária que emergia de uma curva arborizada, o animal bufando nuvens de poeira com cada pisada ritmada das ferraduras. Doroteia congelou, o coração martelando como o tambor de uma batucada proibida, e puxou os filhos para trás de um emaranhado de arbustos espinhosos, os galhos arranhando as pernas como unhas vingativas. O cavaleiro era um tropeiro, pele queimada de sol e chapéu de feltro amassado, o cheiro de couro curtido e tabaco alcançando-a no ar parado, misturado ao odor almiscarado do suor do animal. Ele parou, desmontando com um gemido rouco, e acendeu um cigarro, a chama da pederneira estalando como um tiro distante, iluminando o rosto marcado por cicatrizes de brigas de faca nas tabernas de Vila Rica. — Ei, mulher, tem fogo aí? — gritou ele, a voz grossa ecoando pela encosta, enquanto se aproximava devagar, os passos pesados esmagando o capim seco com um crunch audível. Doroteia hesitou, o envelope parecendo pulsar mais forte, como se Ezequiel sussurrasse do além para que ela corresse. Mas fugir agora atrairia olhares, e os tropeiros eram os olhos e ouvidos do sertão, carregando notícias de fazenda em fazenda mais rápido que o vento da geada. Ela emergiu devagar, forçando um sorriso tenso, os lábios secos rachando com o esforço, e estendeu um graveto da trouxa, riscando-o contra uma pedra para acender a faísca. O fumo se curvou em uma baforada espessa, o aroma amargo invadindo suas narinas, e ele inclinou a cabeça, os olhos semicerrados avaliando-a como a um cavalo no leilão. Fugindo da tormenta ou de algo pior?
perguntou ele, exalando a fumaça que dançava no ar quente como fantasmas preguiçosos, enquanto amarrava o cavalo a uma árvore retorcida, o couro da sela rangendo. Doroteia engoliu em seco, sentindo o gosto poeirento na boca, e murmurou algo sobre a chuva que arruinara a colheita na pau a pique dela, as palavras saindo entrecortadas como preces apressadas. Tomás se encolheu atrás dela, os dedinhos apertando a saia, e Lúcia choramingou baixinho, o som abafado contra o ombro materno. O tropeiro riu, um som gutural que reverberou no peito largo, e ofereceu um gole de cachaça de seu cantil, o líquido âmbar brilhando ao sol, exalando um cheiro forte de cana fermentada que fez o estômago dela revirar. O coronel Gaspar anda caçando viúvas endividadas pelas serras, disse ele casualmente, limpando o bigode com o dorso da mão calejada, o gesto casual escondendo o brilho astuto nos olhos. Ouvi dizer que uma fugiu com as crias na noite da geada. Capatazes dele varrendo as veredas como cães de caça, prometendo ouro por notícias. As palavras dele caíram como pedras no riacho seco de sua coragem, e Doroteia sentiu um suor frio escorrer pelas costas, apesar do calor que torrava a pele como brasa. Ela apertou o rosário no pescoço, as contas lascadas quentes contra a clavícula, um plant que agora parecia um talismã amaldiçoado, ecoando o toque de Ezequiel na palha mofada do vagão. Não sou eu, mentiu ela, a voz firme como o granito sob os pés, mas o coração traía, batendo em ritmo acelerado que ecoava o galope distante de cavalos imaginários. O tropeiro montou novamente, o estribo tilintando como sinos de alerta, e jogou uma moeda de cobre na poeira, R$1 enferrujado, rolando até parar aos pés dela com um tinido metálico que pareceu o último suspiro de uma esperança. Cuide-se, senhora! A justiça do império é lenta como mula manca, mas o coronel é rápido como cascavel. Ele partiu, o cavalo erguendo cascos que chutavam terra vermelha em arco, deixando um rastro de poeira que se assentou devagar, como véu de luto sobre o caminho. Doroteia recolheu a moeda, o metal frio e sujo contra a palma, um lembrete amargo da caridade que sempre vinha com ganchos, e apressou o passo, os filhos arrastados pela mão, o sol agora batendo impiedoso nas nucas, queimando como o julgamento que ela carregava. Horas se arrastaram, o sertão se abrindo em vales secos onde o cheiro de capim queimado pairava, resquício de geadas passadas que haviam enegrecido os pastos, e o canto esporádico de um João de Barro ecoava como riso irônico. Elas alcançaram uma ribeira estreita, o riacho reduzido a um fio lamacento que lambia as pedras com um gorgolejar preguiçoso, e pararam para beber, a água fresca e mineralizada aliviando a garganta arranhada pela poeira. Tomás mergulhou as mãos, espirrando gotas que brilhavam como diamantes falsos ao sol, e Lúcia riu pela primeira vez, um som cristalino que cortou o ar tenso como uma faca afiada. Mas o alívio durou pouco. Do outro lado da ribeira, uma patrulha de capatazes surgiu, 3 homens a cavalo, as esporas reluzindo, o cheiro de couro e pólvora alcançando-a no vento morno. O líder, um brutamontes de barba rala e olhos como carvão, gritou: "Pare aí, viúva! O coronel quer uma palavra!" Doroteia puxou as crianças para trás, o coração em disparada, e correu pela margem lamacenta, os pés chapinhando na água rasa que espirrava friamente nas pernas, o rugido dos cavalos se aproximando como trovão seco. Ela se jogou entre as pedras maiores, arranhando os joelhos na superfície irregular, o sangue quente misturando-se à lama, enquanto os capatazes praguejavam, os tiros de advertência estalando no ar como chicotadas, ecoando pelas encostas. "Pelo amor de Deus, corram!" Urrou ela para Tomás, empurrando-o à frente, o envelope escorregando perigosamente na saia encharcada. Eles escalaram uma ribanceira íngreme, as unhas cravando na terra úmida, o ar preenchido pelo cheiro de musgo e pavor, e alcançaram um platô escondido, ofegantes, os pulmões ardendo como fornalha. Ali, agachados atrás de um tronco caído, coberto de líquens secos que rangiam ao toque, Doroteia abraçou os filhos, sentindo os corpinhos trêmulos contra o seu,
o suor salgado pingando nos cabelos deles. Os capatazes passaram ao longe, as vozes roucas amaldiçoando a poeira, mas o Micro-Hook a manteve imóvel. Um deles murmurou pegadas frescas na ribeira, e o som de cascos retornando devagar, farejando o ar como predadores, fez o rosário queimar em seu peito como uma profecia de caçada iminente. O crepúsculo tingia as encostas de um roxo sangrento, enquanto Doroteia se encolhia no platô escondido, o rosário cravado no peito como espinho de acácia, os cascos dos capatazes ecoando cada vez mais próximos, um ritmo surdo que vibrava no solo seco como o pulsar de um coração exposto. O ar do fim de tarde carregava o cheiro metálico de poeira aquecida pelo sol poente, misturado ao odor azedo de folhas mortas amontoadas sob o tronco caído, onde se abrigavam como ratos em toca. Tomás ofegava baixinho, o peito subindo e descendo em espasmos, as mãozinhas suadas apertando as dela com força de garra de pássaro, enquanto Lúcia se encolhia contra suas coxas, o corpinho quente exalando o ranço doce de medo infantil que grudava na pele como mel rançoso. Doroteia tapou a boca da menina com a palma calejada, sentindo o hálito úmido e acelerado contra os dedos, e inclinou-se para escutar. Os homens praguejavam em vozes roucas, o estalo de chicotes cortando o ar como serpentes e o tilintar das esporas que arranhava as pedras como unhas em ataúde. Eles farejavam a ribeira abaixo, chutando a lama endurecida que craquelava com um som seco, como ossos se partindo sob botas pesadas. Procurem nas ribanceiras. O cheiro dela tá fresco como geada derretida. Berrou o líder, sua voz grossa ecoando pela encosta como trovão residual, carregada do fedor imaginário de cachaça e tabaco que Doroteia quase podia sentir no vento morno. Ela apertou os olhos, o suor escorrendo pelas têmporas em riachos salgados que ardiam nas feridas dos arranhões nos joelhos, e rezou em silêncio, os lábios se movendo sem som sobre as contas lascadas do rosário. Um plant que agora parecia vivo, pulsando com o juramento de Ezequiel, como se as orações antigas da mãe dela sussurrassem promessas de proteção contra a vingança do coronel. Mas o envelope, dobrado contra o seio, roçava a pele nua com sua borda áspera, um lembrete tátil do segredo que ardia mais que a febre do moribundo, e ela imaginou as assinaturas borradas nele se dissolvendo como tinta na chuva, traindo-a antes mesmo de alcançar Ouro Preto. Os capatazes se aproximaram, o rangido de celas de couro curtido preenchendo o ar, e Doroteia arrastou os filhos para mais fundo, na sombra do tronco, o musgo seco colando nas costas como crostas de terra rachada. Um Micro-Hook a fez congelar. Um galho estalou sob o peso de uma bota a poucos metros, e o cheiro de pólvora fresca invadiu o esconderijo, misturado ao suor rançoso dos homens que desmontavam, os cavalos bufando vapor quente no ar esfriante. Aqui tem pegadas, patrão, mulheres e uma cria, pela profundidade, grunhiu um deles, o tom ávido como cão farejando osso, e Doroteia sentiu o estômago revirar, o gosto amargo de bile subindo a garganta seca. Ela pegou uma pedra solta, o granito frio e irregular na palma, pronta para arremessar se necessário, os músculos tensos como cordas de viola desafinada, enquanto Tomás tremia, os dentes batendo em um ritmo que ecoava o pavor dela. Mas o destino, caprichoso como o vento do sertão, interveio. Um grito distante cortou o ar vindo da direção oposta, o berro de um tropeiro avistando gado fugido, ou talvez um mensageiro imperial cruzando as veredas com bandeiras tremulantes. Os capatazes xingaram, o líder cuspindo no chão com um som úmido e viscoso que ecoou como maldição, e remontaram, os cascos galopando para longe em uma nuvem de poeira que se ergueu como véu avermelhado, tingindo o crepúsculo de sangue. Doroteia esperou, o coração martelando até doer, o ar agora carregado do cheiro residual de couro e medo, até que o silêncio retornou, quebrado apenas pelo canto noturno de um curió, melódico e indiferente como as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Levantando-se devagar, as pernas dormentes formigando como picadas de formiga, ela ajudou Tomás a se erguer,
o menino limpando o nariz na manga da chita desbotada, deixando uma mancha escura que cheirava na terra úmida. "Eles vão voltar, mãe?" perguntou ele, a voz miúda tremendo como folha ao vento, e Doroteia forçou um aceno firme, passando o dorso da mão na testa suada dele, sentindo o calor febril da inocência ameaçada. "Não se vão achar, filhote. A Virgem guarda os seus", mentiu ela, mas as palavras saíram carregadas de verdade, pois o rosário, tocado agora pelos dedinhos curiosos de Lúcia, parecia mais pesado, como se absorvesse o peso do envelope e o transformasse em escudo. Elas retomaram o caminho ao anoitecer, a vereda se estreitando em trilhas de cabras que serpenteavam entre afloramentos rochosos, o luar filtrado pelas nuvens lançando sombras alongadas que dançavam como fantasmas de mineiros perdidos nas ruínas imperiais. A noite caiu pesada, o ar esfriando com o hálito da geada iminente que mordia os ossos, e elas avistaram luzes tremeluzentes adiante. Uma pousada de beira de estrada, uma pau a pique reforçada com barro fresco, exalando o cheiro acolhedor de feijão cozido e lenha queimando na fogueira central. Doroteia hesitou na porta, o umbral de madeira rangendo sob o peso e o aroma de fumo de cordel misturado ao de pão de milho recém-assado invadiu suas narinas, fazendo o estômago roncar em protesto faminto. A estalajadeira, uma mulher robusta de tranças grisalhas e avental manchado de gordura, ergueu os olhos do caldeirão, o vapor subindo em espirais quentes que embaçavam o ar, e franziu a testa ao ver a família esfarrapada. "Entrai, benditas da Virgem, mas o pagamento é adiantado", disse ela, a voz rouca como cascalho, estendendo a mão calejada que cheirava a alho e terra. Doroteia entregou a moeda do tropeiro, o metal frio roçando a palma da mulher, e instalou as crianças em um canto escuro, sobre um colchão de palha que exalava o cheiro seco de ervas secas e mofo leve. Enquanto Lúcia devorava uma tigela de caldo grosso, o líquido quente escorrendo pelo queixo em fios viscosos e Tomás lambia os dedos lambuzados de melado, Doroteia sentou-se à mesa tosca, o tampo áspero sob os cotovelos, e ouviu os murmúrios dos viajantes. Tropeiros contando de assaltos nas minas, escravos fugidos avistados nas geadas, e o nome do coronel Gaspar de Lima caindo como maldição, sussurrado com o tilintar de copos de cachaça. Ele comprou o juiz de Ouro Preto com ouro falso das serras, resmungou um velho de barba rala, o hálito fétido de aguardente roçando o ouvido dela ao se inclinar, os olhos turvos brilhando à luz da lamparina que chiava no centro da sala. "Mas ouvi de um moribundo na estrada. Um papel que pode derrubá-lo. Segredo de capataz traidor." O coração de Doroteia parou por um instante, o caldo em sua colher congelando no ar, o vapor quente contrastando com o frio que subia pela espinha. Ela baixou os olhos, fingindo interesse no pão duro que mastigava, o miolo seco estalando entre os dentes como gravetos, mas o micro-hook veio como soco. O velho piscou, reconhecendo algo no rosto dela, o desespero de viúva caçada, e murmurou mais baixo: "Se souber de tal papel, guarde-o bem, senhora. O coronel tem espiões até nas preces da igreja." Ela assentiu, o rosário tilintando levemente ao se mexer, e o envelope pareceu queimar através da chita, um payoff sutil do plant inicial, transformando o juramento em rede de sussurros que se espalhava pelo sertão como poeira ao vento. A noite avançou com histórias ao redor da fogueira, o crepitar da lenha enviando faíscas que dançavam no ar esfumaçado, e Doroteia velou o sono das crianças, o peso delas em seu colo um bálsamo contra o gélido da geada, que se insinuava pelas frestas da pau a pique. Mas quando as vozes se calaram e o silêncio caiu, quebrado apenas pelo ronco dos dormindo e o uivo distante de uma raposa, um novo som a alertou. Passos leves fora da porta, o rangido de uma tábua solta como unhas arranhando madeira, e o cheiro sutil de charuto caro infiltrando-se no ar, o perfume do coronel, ou um capataz enviado para farejar segredos na escuridão. Ela apertou o envelope,
o papel amassado agora úmido de suor, e preparou-se para a fuga noturna, o ódio fervendo no peito como café no braseiro, pronto para ferver em confronto. A geada da madrugada mordia as bordas da porta da pau a pique, enquanto Doroteia acordava sobressaltada pelo rangido sutil que ecoava como sussurro de traidor, o envelope úmido de suor pressionado contra o seio como uma ferida aberta. O ar dentro da estalagem estava carregado do cheiro denso de lenha queimada e corpos adormecidos, um ranço humano misturado ao vapor residual do feijão que ainda pairava no teto baixo de barro rachado, e o frio se infiltrava pelas frestas como dedos gelados, arrepiando a pele exposta de Lúcia, que se mexia inquieta no colchão de palha. Doroteia sentou-se devagar, o assoalho de madeira úmida rangendo sob seu peso como queixa de fantasma, e escutou. Os passos lá fora eram leves, deliberados, acompanhados pelo leve estalo de um charuto sendo aceso, o aroma caro de tabaco-folha infiltrando-se no ar parado, um perfume que ela reconhecia das visitas noturnas do coronel à fazenda, fumo importado das plantações distantes, doce e traiçoeiro como suas promessas. Tomás acordou com um gemido, os olhinhos arregalados na penumbra, e ela tapou sua boca com a mão, sentindo o hálito quente e acelerado contra a palma calejada, o gosto salgado do medo subindo à própria garganta como bile azeda. "Fique quieto, amor da mãe", sussurrou ela, a voz um fio tenso no silêncio, enquanto deslizava o rosário para o pescoço da criança, as contas lascadas frias contra a pele dele, um plant que agora servia de amuleto duplo, ecoando o toque de Ezequiel e a prece da avó, tecendo uma rede invisível de proteção contra a noite. O envelope, escondido na dobra da saia, roçava as coxas com sua aspereza, e Doroteia imaginou as palavras nele se desfazendo como poeira ao vento, mas o ódio no peito fervia mais forte, um caldo escuro de justiça que a impelia a agir. Ela pegou a trouxa, o tecido áspero arranhando os dedos, e arrastou os filhos para a janela traseira, uma abertura estreita coberta por uma cortina de chita desbotada que cheirava a mofo e lavanda seca, o luar filtrado lançando um brilho prateado sobre o chão de terra batida. Lá fora, o capataz rondava, uma silhueta encurvada contra o céu estrelado, o chapéu largo projetando sombras que dançavam como demônios nas paredes da pau a pique vizinha, e o brilho alaranjado do charuto pulsava como olho de predador. Ele parou, fungando o ar como cão de caça, o cheiro de poeira da estrada, misturado ao seu suor rançoso, alcançando-a através da fresta, e murmurou algo para si mesmo, a voz rouca carregada de cansaço e suspeita. "A viúva tá por aqui, sinto o cheiro de crias medrosas." Doroteia congelou, o coração martelando como tambor de procissão fúnebre, e um micro-hook a fez prender a respiração. Ele se virou para a porta, a mão no coldre da pistola que tilintava levemente, o metal frio reluzindo ao luar como promessa de chumbo quente. Com um impulso que doeu nos músculos tensos, ela empurrou a janela, o madeira velha gemendo em protesto, e saltou para o quintal escuro, os pés afundando na terra úmida e gelada que grudava como lama pegajosa, o frio subindo pelas pernas como geada viva. Tomás veio atrás, tropeçando com um soluço abafado, e Lúcia nos braços, o corpinho leve mas trêmulo pressionado contra o peito dela, exalando o odor inocente de leite azedo e lágrimas frescas. Elas correram para o brejo atrás da estalagem, o capim alto roçando as panturrilhas como lâminas suaves, o ar carregado do cheiro almiscarado de sapos coachando em uníssono, um coro noturno que mascarava seus passos apressados. O capataz gritou ao descobrir a janela aberta, o berro ecoando pela noite como uivo de lobo, e o som de botas pesadas batendo no chão se aproximou, misturado ao estalo de gravetos se partindo sob o peso dele. "Peguem-na, pela alma do coronel!" trovejou ele, e Doroteia acelerou, os pulmões ardendo com o ar gelado que cortava como faca, enquanto guiava os filhos por uma trilha estreita que serpenteava entre arbustos espinhosos, os galhos arranhando os braços como unhas vingativas, deixando sulcos quentes que sangravam devagar.
O luar banhava o caminho em tons fantasmagóricos, revelando raízes expostas que ameaçavam engoli-las, e o envelope escorregou perigosamente na saia, forçando-a a pará-lo com uma mão trêmula, sentindo a umidade do papel contra a pele. Atrás, os passos se multiplicavam. 2, talvez 3 capatazes agora, alertados pelo grito, seus cavalos relinchando ao longe com um som agudo que perfurava a noite, o cheiro de esterco fresco e couro se espalhando no vento morno que soprava da serra. Elas alcançaram um riacho raso, a água negra e gelada lambendo as pedras com um gorgolejar baixo, e Doroteia mergulhou os pés, o choque térmico subindo pelas pernas como agulhas de gelo, amortecendo o ardor dos arranhões. "Segurem firme pela Virgem", ordenou ela, a voz rouca contra o borbulhar da correnteza, carregando Tomás pela mão enquanto Lúcia se agarrava ao pescoço, os dedinhos enfiados nos cabelos dela, puxando fios úmidos que colavam a nuca suada. Do outro lado, o brejo se abria em um descampado, onde a geada recente havia branqueado o capim como véu de noiva macabra, crocante sob as botas que agora ecoavam mais próximas, o líder praguejando. "Ela tem o papel, idiotas! O chefe paga em ouro por isso!" Doroteia correu pelo descampado, o gelo estalando como vidro fino sob os pés descalços, enviando estilhaços frios que cortavam a sola, o sangue quente se misturando à umidade e deixando um rastro sutil que ela rezava para que a geada apagasse. O ódio se avolumava, um fogo interno que contrastava com o frio externo, alimentado pelas memórias da fazenda. O coronel na varanda, o bigode encerado brilhando ao sol poente, o cheiro de charuto invadindo o ar seco, enquanto ele ditava termos de dívida com voz melíflua, os olhos fixos nela como empresa. Ele havia levado tudo. O café viçoso que Manuel plantara com mãos calejadas, a senzala, onde as crianças brincavam ao som de cantigas de escravos, o solo que cheirava a terra fértil após a chuva. Agora, o envelope era a chave para desenterrar essa ruína, e o juramento de Ezequiel ecoava em sua mente como reza insistente, transformando o desespero em lâmina afiada. Os capatazes ganhavam terreno, o galope dos cavalos fazendo a terra tremer, como em terremoto sutil, e um tiro ecoou, a bala zumbindo perto demais, estilhaçando uma pedra que explodiu em fragmentos afiados, o cheiro de pólvora queimada se espalhando no ar gelado como fumaça de sacrifício. Doroteia se jogou atrás de um afloramento rochoso, o granito frio e áspero contra as costas, arranhando a chita desbotada, e abraçou os filhos, sentindo os corpinhos convulsionarem com soluços mudos, o coração dela batendo em uníssono com o deles. "Não chorem, meus anjos, a mãe luta por nós", murmurou ela, beijando as testas suadas, o gosto salgado misturado ao de terra e lágrimas, enquanto o rosário tilintava levemente, um som que pareceu invocar um milagre, ou uma ilusão. Mas o micro-Hulk veio como soco no ventre. O líder desmontou a poucos passos, a sombra dele se projetando sobre a rocha como asa de abutre, o charuto ainda aceso entre os dentes, exalando fumaça que se enroscava no ar como serpente. E ele riu baixo, a voz carregada de certeza. "Saia, viúva. O coronel sabe do seu segredinho, e ele não perdoa promessas quebradas." O ódio de Doroteia transbordou então, um gênio liberado da garrafa, e ela se ergueu devagar, o envelope na mão estendida como oferta, ou ameaça, os olhos fixos nos dele sob o luar impiedoso, pronta para o confronto que mudaria o curso da serra para sempre. O luar impiedoso banhava o descampado como leite azedo derramado, enquanto Doroteia se erguia devagar atrás da rocha, o envelope estendido na mão trêmula como lâmina desembainhada, os olhos fixos no capataz, que exalava fumaça de charuto como dragão adormecido, o ódio em seu peito fervendo mais quente que a geada que craquelava o capim sob os pés. O ar noturno estava carregado do cheiro acre de pólvora residual e terra congelada, um odor que se misturava ao fedor rançoso do suor do homem que se aproximava com passos deliberados, as botas esmagando o gelo com estalos secos como ossos partindo. Seus companheiros mantinham distância,
montados nos cavalos que bufavam vapor branco no frio cortante, os flancos suados brilhando ao luar, e o tilintar das esporas ecoava como sinos fúnebres, um ritmo que acelerava o pulso de Doroteia até doer nas têmporas. Tomás se encolhia atrás dela, os dedinhos cravados na saia encharcada, exalando o cheiro úmido de lágrimas e lama, enquanto Lúcia soluçava baixinho contra sua perna, o corpinho tremendo como folha ao vento da geada, o hálito quente contrastando com o frio que mordia a pele exposta. O rosário pendia do pescoço de Tomás agora, as contas lascadas tilintando levemente com cada tremor. Um plant que ecoava o juramento inicial como eco distante de reza, tecendo o fio invisível entre o vagão enferrujado e esse confronto sob as estrelas indiferentes. Dê o papel, viúva, e talvez o coronel tenha piedade das suas crias, rosnou o capataz, parando a 2 passos, o charuto entre os dentes, lançando um brilho alaranjado que iluminava o rosto marcado por cicatrizes de brigas antigas, os olhos como carvões apagados fixos no envelope. Sua voz era grossa, impregnada do ranço de cachaça barata e poeira das minas, e ele estendeu a mão calejada, os dedos grossos como raízes de ipê, o anel de latão no mindinho reluzindo friamente. Doroteia sentiu o papel amassado queimar na palma, a tinta velha roçando a pele como sussurro de Ezequiel, e um micro-hook a fez hesitar. Atrás dele, um dos capatazes sacou a pistola, o metal clicando ao ser engatilhada, o som cortante como faca em couro, ecoando o estalo da geada sob seus pés. Piedade! Do homem que devora fazendas como a minha, que leva mães ao desespero com dívidas falsificadas. Rebateu ela, a voz saindo rouca, mas firme, carregada do gengibre amargo que subia à garganta, enquanto erguia o queixo, o vento gelado chicoteando os cabelos embaraçados contra as bochechas ardidas. O envelope tremia em sua mão, mas ela o apertou mais, sentindo as dobras úmidas colarem aos dedos, um payoff sutil do segredo carregado desde o vagão. As assinaturas que provavam o roubo de ouro imperial, os atos de terra forjados para enriquecer o coronel às custas dos sertanejos como ela. O capataz riu, um som gutural que reverberou no peito largo, exalando fumaça que se enroscava no ar como névoa traiçoeira, e avançou um passo, o couro da bota rangendo contra o gelo. Você não sabe com quem mexe, mulher. O Gaspar de Lima é o rei dessas serras, e seu maridinho já pagou o preço por se meter onde não devia. As palavras dele cortaram como espora na carne, evocando a imagem de Manuel tombado na senzala, o cheiro de febre e café queimado pairando no ar seco da fazenda, e o ódio de Doroteia transbordou, um rio caudaloso que arrastava o medo consigo. Ela recuou um passo, arrastando os filhos para trás da rocha, o granito áspero arranhando as costas como unhas de fantasma, mas manteve o envelope erguido, alto como bandeira de rebelião. Esse papel diz o contrário, capataz. Diz que seu rei é ladrão, falsário, e que o juiz em Ouro Preto vai pendurá-lo como o traidor que é. Os homens trocaram olhares, o líder cuspindo no chão com um som viscoso que ecoou no silêncio, o escarro congelando instantaneamente na geada, como maldição petrificada, e ele sacou a pistola devagar, o cano negro, apontando para o peito dela, o metal frio reluzindo ao luar como olho de corvo. Tomás gritou então, um som agudo que perfurou a noite como raio, e Lúcia se debateu nos braços dela, as unhinhas cravando na carne macia do antebraço, deixando sulcos quentes que sangravam devagar, o cheiro metálico misturando-se ao de gelo e pólvora. Não atire, pela Virgem, eles são inocentes, implorou Doroteia, mas sua voz saiu não como súplica, mas como desafio, o rosário de Tomás tilintando como sino de alerta, invocando o milagre profano do vagão onde tudo começara. O capataz hesitou, o dedo no gatilho tremendo levemente, o suor perlando a testa apesar do frio que enrijecia os bigodes, e murmurou: "O coronel vai te quebrar, viúva, como quebrou o Ezequiel." E tantos outros?
O nome dele caiu como geada no fogo interno dela, confirmando o payoff do segredo. O moribundo não era lenda, mas elos partidos de uma cadeia de injustiças que ela agora forjava de novo. Com um rugido que veio das entranhas, Doroteia arremessou o envelope para o lado, o papel voando em arco gracioso ao luar, caindo no capim gelado a metros de distância com um farfalhar suave como asa de borboleta, e se lançou para cima do capataz, as unhas cravando no braço dele como garras de jaguar. Ele grunhiu, a pistola disparando ao ar com um estrondo que ecoou pelas encostas como trovão seco, o clarão iluminando o rosto dela por um instante, pintando sombras dançantes nas rugas de desespero e fúria. O impacto os derrubou na geada, o gelo estalando sob o peso como casca de ovo, o frio subindo pelas roupas encharcadas como agulhas, e ela rolou, sentindo o cheiro de tabaco esmagado e sangue fresco do arranhão que abrira no pescoço dele. Os outros capatazes avançaram, os cavalos relinchando em pânico, mas Tomás, num surto de coragem infantil, pegou uma pedra e arremessou, acertando a pata de um animal com um baque surdo, o cavalo empinando e jogando o cavaleiro ao chão em uma confusão de cascos e xingamentos. Doroteia se desvencilhou, o capataz gemendo no gelo com o braço torcido, o charuto apagado, rolando para longe como olho cego, e correu para o envelope, os pés cortados pelo gelo afiado, o sangue deixando pegadas vermelhas que brilhavam efemeramente ao luar. Ela o recolheu, o papel agora úmido e gelado contra a palma sangrenta, e arrastou os filhos para a escuridão da ribanceira, o ar preenchido pelo cheiro de pólvora queimada e geada derretida pelo atrito da luta. «Corram pela alma de Ezequiel!» urrou ela, a voz rouca contra o vento que uivava nas pedras, carregando os prantos das crianças como folhas secas. Eles desceram a encosta íngreme, escorregando na terra solta que grudava às mãos como lama pegajosa, o luar filtrado pelas nuvens lançando veias prateadas no caminho traiçoeiro. A perseguição se fragmentou na noite, os capatazes xingando e remontando, mas o tiro acidental alertara tropeiros distantes. Luzes de lanternas piscaram nas fazendas vizinhas, vozes roucas ecoando como coro de julgamento, e o nome do coronel foi murmurado em tons de dúvida, sementes de rumor que o envelope plantara no sertão. Doroteia alcançou o sopé da serra ao raiar, o céu se tingindo de cinza perolado, o ar carregado do cheiro fresco de orvalho misturado ao de sangue seco em suas mãos, e avistou as torres barrocas de Ouro Preto se erguendo como dedos acusadores no horizonte. O rosário tilintava no peito de Tomás, agora quente como se aquecido pela luta, e ela beijou a testa dele, sentindo o gosto salgado de lágrimas e vitória incipiente. Mas enquanto entravam na cidade, o micro-hook a fez virar. Uma patrulha imperial cavalgava pela estrada principal, bandeiras tremulando ao vento da manhã. E o líder, um oficial de uniforme impecável, gritou: «Alto aí! O juiz convoca testemunhas contra o coronel de Lima!» O envelope pulsou em sua mão, o juramento de Ezequiel se cumprindo como profecia, mas o preço da redenção ainda ecoava nos ossos gelados, prometendo um confronto final nas salas de justiça, onde segredos se dissolvem como geada ao sol.